Escalar um monte parece difícil. Quando se olha para o alto, quase desanimamos. O trajeto a ser percorrido é muito longo. As pernas se cansam devido à subida íngreme, mas a única forma de chegar no topo é começando. Então vamos lá, dar início a essa aventura. Estamos no meio da subida e as pernas começam a cansar. Alguns buracos aparecem. O jeito é não forçar o ritmo e respirar corretamente, mas o principal é não tirar os olhos do alvo. De repente, o topo do monte, com sua visão deslumbrante, a sensação de vitória, de liberdade, o vento no rosto e a tranquilidade, como se estivéssemos mais próximos de Deus. O relacionamento com Deus é muito parecido com escalar um monte. Quando queremos construir um relacionamento mais profundo com o Senhor, é necessário esforço, tempo, dedicação e perseverança. Mas vale a pena, pois os resultados são maravilhosos. Alegria, direção para a vida, poder para vencer as lutas, força e salvação. Êxodo 24, de 1 a 18. Depois disso, Deus falou a Moisés: subi ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não se aproximarão, e nem o povo subirá com ele. Moisés foi e relatou ao povo todas essas palavras do Senhor, e todos os estatutos. Então, unânime, todo o povo respondeu: faremos tudo que o Senhor falou. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte e 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrifícios, e sacrificaram bois ao Senhor, como sacrifício pacífico. Moisés pegou a metade do sangue e colocou em bacias, aspergindo a outra metade sobre o altar. Também tomou o livro da aliança e leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo que o Senhor falou. Então Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor faz convosco a respeito de todas essas coisas. Fique bem claro aqui, todas estas coisas, isso? Vamos em frente. 9. E Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel subiram, e viram a Deus, o Deus de Israel, sob cujos pés estava algo semelhante a uma calçada de pedras de safira, que brilhava como o próprio céu. Mas Deus não estendeu a sua mão contra esses israelitas escolhidos. Eles viram a Deus, depois comeram e beberam. Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: sobe até mim no monte e esperai ali, e eu te darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensine a eles. Então, juntamente com Josué e seu auxiliar, Moisés se levantou e subiu o monte, e disse aos anciãos: esperai aqui, até que voltemos. Arão ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias, e no 7º dia, no meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome, mas Moisés entrou no meio de uma nuvem, enquanto subia o monte, e Moisés esteve lá 40 dias e 40 noites. Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir ao Senhor, Pai, fale conosco. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ser transformados por essa palavra. Então que seja o Teu Espírito a levar a Tua palavra agora ao íntimo do nosso coração, e que ela possa produzir transformação em nós. Diminua o homem para que cresça o Senhor e cresça a Tua palavra nesse momento. Nós pedimos isso no nome de Jesus, amém. Nós já tivemos aí no início da mensagem lá no Monte Sinai, quando Deus chama Moisés, e um dos montes, uma das traduções de Horebe também é sarça.
E diz então que quando Moisés é chamado ali, ele vê aquela sarça, Deus se apresenta a Moisés ali, dá para Moisés uma tarefa grande, que era libertar. Deus iria enviá-lo, iria estar com ele, mas libertar o povo de Deus lá do Egito. O povo de Deus é libertado com mão poderosa, Deus derrama a sua glória com grande poder, tira o povo do Egito, e o povo agora volta ao Sinai, onde Deus queria ensinar algo mais ao povo. E eu já vou direto para o que Deus queria ensinar lá em cima, e aquilo que a gente pode aprender com Deus hoje, através da sua palavra lá no Monte Sinai. Primeira coisa, intimidade com Deus não é de qualquer maneira. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, intimidade, proximidade com Deus, não é de qualquer maneira, mas é do jeito que a Bíblia diz que tem que ser. Não existe intimidade com Deus de qualquer jeito. Não tem como você dizer, olha, é de qualquer jeito. Não é, não. Você quer ver uma coisa como é que não é? Moisés, quando ele se aproxima de Deus, lá no Horebe, e Deus então começa a falar com Moisés. Qual é a primeira coisa que Moisés fala? Que Deus fala para Moisés? Ele diz, Moisés, mas dizer, eis-me aqui, Senhor. E ele falou o quê? Tira a sandália do teu pé, por quê? Porque o lugar onde você está é santo. Então, peraí, Deus já falou para ele, muda a postura. Muda a postura, já não é de qualquer jeito. O Deus Santo está aqui falando contigo, então já não é de qualquer jeito. A palavra de Deus tem dito para mim e para você aqui, no versículo capítulo 24, versículos 1 e 2, que Deus falou a Moisés, subi ao Senhor, tu, Arão, Nadab, Abiú, 70 anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não se aproximarão, e não subirão o monte com ele. Deus estava mostrando aqui que não é bagunça. Dá para todo mundo chegar lá e subir, cadê o Senhor, cadê o Senhor? Ele falou, não, tem que estar preparado para isso. Não é de qualquer jeito, é de uma forma que Deus normatiza para que aconteça. Você vai entender daqui a pouco, eu já quero te dizer isso, para tranquilizar teu coração, que hoje isso acontece de uma forma diferente. Mas eu quero que você entenda que não é de qualquer jeito. É de uma forma diferente. Você vai entender o que eu vou falar para você. Só que não é de qualquer jeito. O Deus de Israel, o nosso Deus, o Pai do Senhor Jesus, continua sendo um Deus santo. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento, portanto, seja o quê? Santos, como eu sou santo, assim diz o Senhor. Então não é de qualquer jeito. Quando Moisés chega no Monte Horebe, ele diz, tira a sandália do pé, muda a postura. O lugar que você está entrando é um lugar santo. Moisés já entendia, para os judeus dizia tudo. Tira a sandália do pé significa, olha, vai ficar as impurezas para trás, você precisa se apresentar diante de mim limpo. Você precisa se apresentar diante de mim puro. E ele já chama. Você lembra de Isaías, quando Isaías entrou no templo e ele teve uma visão da glória do Senhor? Quando Isaías viu que a glória do Senhor estava naquele templo, e ele diz, a narrativa dele, que a glória do Senhor era tão grande, que as suas vestes enchiam todo o templo, que os serafins voavam em volta dele, os anjos batiam as asas e tapavam o rosto, e diziam, santo, santo, santo é o Deus dos exércitos, não é isso? Diz que eles chegavam a cobrir o rosto da glória, diante da glória de Deus, alegando a santidade de Deus. Eu já falei para você que hebraico não tem superlativo, então quando eles diziam santo, 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 é como se no português nós falássemos é santíssimo. Não existe essa palavra no hebraico, né? Então eles falam santo, santo, santo. Quando se afirma uma palavra 3 vezes, está dizendo que aquilo ali está no superlativo, um grau de santidade superior. E eles dizem assim, esse Deus é muito santo. E quando Isaías se depara com essa visão gloriosa, alguém lembra a expressão de Isaías? Foi muito interessante, qual foi? Qual foi a expressão de Isaías? Ai de mim que vou o quê? Morrer, perecer. Isaías, quando deu de cara com aquilo, ele falou assim, ai de mim, eu vou morrer aqui hoje. Quando ele se depara com a glória de Deus, eu vou morrer. E ele diz o porquê que ele ia morrer. Por que ele sabia que ia morrer? Ou ele achava que ia morrer? Porque ele disse que ele era impuro. E interessante que ele ainda diz o quê? Ele falou, sou um homem impuro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo quê? De impuros lábios. Ele está falando, eu sou um pecador. Meus lábios são impuros, eu falo o que não devo. Habito no meio de um povo que fala o que não deve. Eu não sei se Isaías estava se referindo à adoração a outros deuses, quem sabe? Que a mesma boca que adorava o Senhor, de repente, numa noite qualquer, podia adorar Baal, não sei, a Bíblia não diz, isso aí é especulação, mas ele está dizendo, eu sou um homem puro, de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, só tem um jeito para mim, é morrer. Diante da santidade desse Deus, é morrer. Mas Deus diz que o anjo vem voando na direção dele assim, você não vai morrer. E pegou então uma tenaz da brasa do altar, foi lá, colocou nos seus lábios, foi direto no que ele precisava. Quando você confessa o teu pecado, quando você diz para Deus, olha Deus, isso na minha vida está errado, e eu sei que está errado, e eu gostaria muito que isso não acontecesse, mas Deus foi direto na situação. Quando ele confessa, se ele fala assim, eu sou um homem de lábios impuros, onde foi que o anjo tocou ele? O tocou? No lábio. Falou assim, não, teus lábios estão purificados, você não vai morrer. Agora precisa fazer uma coisa, precisa alguém ir por Deus. Ele, eu vou.
Quando Isaías se depara com a glória de Deus, imediatamente ele diz: ai de mim. Imediatamente. Você quer ver uma coisa? Lembra-se de Pedro no barco? Quando Jesus fala assim: leva o barco a mar alto e joga a rede desse lado. Pedro tinha pescado a noite toda, não apanhou nada. Pedro falou assim: bom, você já leu, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, aí sobre tua palavra eu vou jogar. Quando Pedro joga a rede, que a rede pesa, e ele começa a puxar e o barco começa a entortar, como que quisesse adernar, virar, ele fica assustado, e os outros barcos, ele começa a chamar os outros barcos, e começa a distribuir peixe. Quando ele olhou para Jesus, ele já não olhou do mesmo jeito. Alguém lembra o que Pedro disse? Ausenta-te de mim, ou seja, se afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu fui com a cara no fundo do barco e colocou. E já falou para Jesus: sai de perto de mim, porque eu sou um pecador. Ele falou: você é um homem santo. Ele já não se achava digno de estar na presença de Jesus. Imediatamente, quando Pedro se deparou com a glória de Jesus, imediatamente ele meteu a cara no chão: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou pecador. E Jesus falou: fica tranquilo, porque hoje eu purifico você, e você agora vai ser pescador de homens. Mas olha que Pedro entendeu que precisava mudar de postura, que a vida dele não estava correta. Essa é uma reflexão que precisamos fazer. Sabe, o centurião romano, quando ele foi ao encontro de Jesus, ele mandou os judeus irem. E os judeus chegaram para Jesus e falaram assim: olha, ele está lá com um problema na casa dele, ele é digno que o Senhor ajude. Ele é digno de ajuda, porque ele nos abençoa, construiu a nossa sinagoga, deu uma oferta lá legal para a gente construir o nosso templo. Aí Jesus falou assim: eu vou lá na casa dele. Qual foi o que ele falou para Jesus? Não precisa ir na minha casa, que eu não sou digno de receber o Senhor lá em casa, mas eu sou um homem de autoridade que nem o Senhor. Se o Senhor der uma palavra daqui, ele vai curar lá. O servo cura lá em casa, mas não vai lá em casa não, porque minha casa não é digna de receber o Senhor. Olha a postura desse centurião romano. Ele falou assim: olha, não é de qualquer jeito, minha casa não está pronta para o Senhor entrar. Então o que eu aprendo aqui? O que eu quero, o que Deus quer falar conosco aqui? Que quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós queremos intimidade com Deus, precisamos entender que não é de qualquer jeito. Sabe, Deus não quer que você seja perfeito. E Deus já vai mostrar para a gente como que Ele quer que isso aconteça. Mas a primeira coisa é que Deus quer que você entenda que Ele é um Deus santo. Que não dá para a gente viver de qualquer maneira, fazer qualquer coisa, bagunçar o negócio todo e chegar e não, estou na presença de Deus, estou cheio de intimidade com Deus. Porque Ele é um Deus que Ele fala: vem à minha presença, mas muda de postura. Vem à minha presença, mas vem com uma vida transformada. Vem à minha presença e vir à presença de Deus. Ir à presença de Deus implica em transformação de vida. Todas essas pessoas que eu citei tiveram um grande impacto com a presença de Deus, tiveram suas vidas transformadas pela presença de Deus. Todas essas pessoas citadas aqui aprenderam verdadeiramente o que é intimidade com Deus, porque Deus falou: para vir a minha presença, deixa que eu vou dizer como que acontece. Segunda coisa que eu aprendo, voltando ao Sinai: adoração genuína nos aproxima de Deus. Olha o que diz o versículo 4 e 5, versículos 4 e 5. Então Moisés escreveu essas palavras, as palavras do Senhor. De manhã cedo, ao se levantar, Moisés edificou um altar na base do monte, com 12 colunas de pedra, segundo as 12 tribos de Israel. Enviou alguns rapazes israelitas que ofereceram holocaustos e sacrificaram bois ao Senhor, com sacrifício pacífico. A primeira coisa que Moisés fez quando acordou de manhã foi adorar. A primeira coisa que Moisés fez quando acordou de manhãzinha foi sair de lá da barraca, lá de onde ele estava, da tenda onde ele estava, e começar a montar um altar com 12 pedras colocadas, segundo as 12 tribos de Israel, para oferecer sacrifício, para oferecer adoração ao Deus Todo-Poderoso. A adoração nos aproxima de Deus, a adoração nos leva para mais perto de Deus. Só que você tem aprendido aqui na Igreja Batista Memorial que a adoração é mais do que culto. Como assim, pastor? Culto não é adoração? É. Só que adoração é mais do que culto. Adoração é um estilo de vida. Adoração não é apenas cantar. Ah, pastor, hoje eu adorei muito em casa, liguei o rádio e fiquei adorando. Que bom que você gosta de ouvir uma música evangélica. Aliás, eu acho excelente que você faça isso mesmo. Ouça, são coisas boas que vão vir para a tua mente. Vai ser uma palavra que algumas delas são escritas em cima de pedaços, trechos da Bíblia. Ainda mais se for um grupo bom, um cantor bom, você vai ser edificado por aquilo ali. Mas é muito mais do que isso, é muito mais do que cantar, é muito mais do que tocar um instrumento aqui em cima, é muito mais do que 40 minutos, 50, uma hora, como eu faço pregando, é muito mais do que tocar uma bateria, é muito mais do que tocar uma guitarra, muito mais do que aplaudir, do que levantar a mão, do que fechar o olho. A adoração é muito mais do que isso. O que é adoração, pastor? O Senhor disse a Moisés, ele diz assim, escreve aí Moisés: ouça, ó Israel, o Senhor seu Deus é
o único Deus. Ele já começou a determinar o negócio. Deus é o único. E ele diz: portanto, amarás o Senhor seu Deus. O quê? De toda a tua mente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Você vai amar o Senhor com tudo que você tem. Você, para ser e nós, para sermos adoradores, nós precisamos adorar o Senhor com tudo que temos. O Senhor precisa ser o primeiro na nossa vida. Ele tem que ser a pessoa mais importante da nossa vida. Isso é adoração. É levantar. Nesse tempo, o altar ele era colocado de pedras, eram altares de pedras. Hoje em dia o altar é humano. E o apóstolo Paulo diz, porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. E a Bíblia diz assim: apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo. O que é sacrifício vivo? Eu sou o sacrifício vivo, você é o sacrifício vivo. Nós andamos na presença do Senhor, nós caminhamos na presença do Senhor, adoramos ao Senhor com as nossas vidas. Sacrifício vivo. Então hoje é mais do que cantar, é mais do que levantar a mão, é mais do que adorar, é mais do que tocar, é mais do que ouvir uma música evangélica em casa. Adoração genuína é amar a Deus acima de tudo. Um dia chegaram para Jesus e falaram assim: qual é o maior dos mandamentos? Alguém lembra qual foi o primeiro que ele colocou? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Coração, entendimento, alma, tudo do Senhor. A vida toda é do Senhor. E o segundo mandamento? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele diz, a primeira vertente é a vertical. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Você vai amar a Deus com tudo que você tem. Isso é ser adorador. E olha que coisa bacana, porque lá em João capítulo 4, Jesus diz para aquela mulher samaritana que é esse tipo de adorador que Deus o quê? Procura. Deus é espírito, e procura adoradores que o adorem em espírito, que o adorem o quê? Em espírito e em verdade. Não adora só com palavras, não adora só com gestos, mas adora com a vida. Adora com tudo que tem, adora com tudo que é. Dá para Deus o melhor do seu tempo, não dá resto do tempo, dá a primazia do tempo. Dá para Deus o melhor do seu tempo, dá para Deus o melhor da sua vida, dá para Deus a primícia dos seus bens, dá para Deus o melhor de tudo que tem. Senhor, é teu, o melhor da tua gratidão, o melhor da tua vida. Você não deixa Deus lá para o fim da fila. Ah não, primeiro eu vou fazer, vou ali, vou aqui, vou resolver esse problema, meu problema, vou resolver aquele. Não, é Deus, o Senhor é o primeiro. E a Bíblia deixa tão claro isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele diz assim: amarás o Senhor seu Deus, colocará Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Ele falou assim: olha, se você me ama, se você me coloca em primeiro lugar, todas as coisas são acrescentadas, todas as coisas são dadas a você. Então a primeira coisa é ser um adorador genuíno. O que é um adorador genuíno, pastor? É aquela pessoa que vive, que faz de todas as ações da sua vida motivo para glorificar o Senhor. Eu vivo para Deus se alegrar com a minha vida. Tudo que eu faço tem que ser, o foco da minha vida precisa ser: Deus, o Senhor vai se alegrar com a minha vida? Lembra daquela passagem? Eu sempre cito essa passagem, que eu acho que é uma das mais lindas da Bíblia. Quando Jesus entra no Jordão e João Batista vai falar para Jesus assim: que isso? Eu não sou digno de amarrar tua sandália, eu vou te batizar, não tenho a mínima condição. O Senhor tem que me batizar. E Jesus falou para ele: por enquanto convém que seja assim, tranquilo, você me batiza por enquanto. Jesus estava se identificando com a missão. Jesus não tinha pecado para ser perdoado, nem batizado. Ele estava se identificando com a missão. Ele estava dizendo para o Pai: eu aceito a missão, é minha, é minha. E João fala para ele assim: não, Senhor, não, você me batiza. E diz então que ele pega Jesus, e ele era batista, claro, e batiza Jesus. E diz então o que acontece? Vem uma pomba do céu e desce, né? O Espírito Santo em forma corpórea como que de uma pomba, e desce sobre Jesus, e o céu se abre e vem uma voz que diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem sinto alegria, ou em quem me comprazo. Sabe o que Deus estava falando? Me alegro com essa vida. Ah, meu filho, que alegria você me dá. Não teve como o pai ficar quieto. Quando Jesus aceita a missão, depois de Filipenses 2 diz, depois de estar na glória dele, subsistir em forma de Deus, ele abriu mão disso tudo, vir na terra e dizer: eu morro no lugar da humanidade. Deus abriu o céu e falou: esse é meu filho amado, em quem eu sinto alegria, em que eu me comprazo. Quando eu olho, eu sorrio. Será que Deus, quando olha para a minha vida, será que Deus, quando olha para a sua vida, será que Ele pode dizer: que alegria que essa vida me dá? E o que é adorar, pastor? É fazer todo o possível para que isso aconteça. Viver de tal maneira, com tal intensidade o amor a Deus, viver para Deus com tal intensidade de vida, que a maior parte do tempo, você não vai conseguir o tempo todo,
Ninguém conseguiu até hoje o tempo todo, só uma pessoa. E ele se chama quem? Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso Senhor. Fora dele ninguém conseguiu o tempo todo. Mas você tem que fazer o máximo. Você tem que fazer tudo. Você tem que lutar com todas as suas forças para que o maior número de vezes possível, se possível o tempo todo, Deus olhe do céu e diga: esse é meu filho amado, em quem sinto alegria. Que ele olhe para a vida do Vini e ele diga: esse é o Vinícius, me alegro com a vida do Vinícius. Gustavo, esse é o Gustavo, me alegro com a vida de Gustavo. Que ele olhe para a nossa vida, agora coloca o teu nome e diga: esse é fulano, eu me alegro com essa vida. Isso é adorar. Isso é ser um adorador. É viver de tal intensidade de adoração que Deus olhe e se alegre com as nossas vidas. Vamos para o terceiro ensino. A obediência à palavra de Deus nos aproxima de Deus. Versículo 7. A obediência à palavra nos aproxima de Deus. Versículo 7. Olha o que está escrito no versículo 7. Tomou também o livro da aliança e leu diante do povo, que então disse: faremos em obediência tudo que o Senhor falou. Quando Moisés desceu, ele abriu o livro da aliança e leu para o povo. E falou para o povo: olha, é isso aqui, ó, isso que Deus quer de nós. E o povo olhou para a lei e falou assim: olha, em obediência ao Senhor, faremos tudo que sua palavra tem dito. Faremos tudo que sua palavra tem dito. Nós estamos num tempo meio perigoso. Nós estamos num tempo um pouco complicado. Eu preciso alertar você aqui, porque hoje em dia a gente é pastoreado por tanta gente na televisão, para todo lado, no rádio, que o pastor local tem que estar de vez em quando chamando de volta para o eixo, para a gente poder não se perder no caminho. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira coisa na minha vida, na sua vida, o que dá o norte, a bússola, que não deixa a gente se perder. Qual é a função da bússola? Né? Gustavo, quando estava lá na aeronáutica, fez, como é que chamava aquilo? Azimuth, né? Mas tinha um nome isso, quando a gente saía para orientação, fazer orientação. Eles te dão um mapa, te dão uma bússola, com as cotas, né? E você te largam em qualquer lugar, e você precisa então estar ali com a bússola, e ali no mapa está norte, tantos graus. Aí você tem que estar com a bússola para saber onde é o norte. Opa, o norte é para cá. Então o mapa, bota o mapa, então é por aqui, vamos embora. Aquela bússola não deixa você se perder. Aonde você estiver, você, opa, qual azimuth? Tal e tal. Opa, é para cá, eu vou para lá. Você nunca se perde. Assim é a Bíblia. Se você anda de acordo com a Bíblia, se você conhece a Bíblia, se você lê a Bíblia, se você vive a Bíblia, você nunca vai se perder. Você sempre vai achar um bom caminho para a sua vida, um caminho de paz, um caminho de prosperidade, um caminho de bênção, se você olhar sempre para a Bíblia. A própria Bíblia roga para si a infalibilidade. Essa daqui é a palavra infalível de Deus. Amém, irmãos? Eu vou repetir. Essa daqui é a palavra infalível de Deus. É aqui, não só aqui, através da natureza também e do seu espírito, é aqui, mas a principal fonte é aqui, o resto vai ter que concordar com isso aqui. É aqui que Deus se revela. E a palavra revelação bíblica, que é a Bíblia, o termo exato é o descortinar. É como se algo tivesse escondido atrás de uma cortina, e o termo é exatamente esse. E a cortina se abre, e aquela cortina se abrindo, se mostra. Deus se mostra através da Bíblia. Por isso, muito cuidado quando alguém falar para você que tem uma nova revelação além da Bíblia. Você dá um passo atrás e faz igual Maria, confere no teu coração. Porque revelação é isso aqui. Infalível, 100%. Nunca erra, nunca falha. O que está aqui vai se cumprir, amém? Então quando o cara falar para você: eu tenho uma revelação, tu fala: calma aí, porque o apóstolo Paulo chegou para os Gálatas e falou assim: atenção, Gálatas, se alguém chegar aí diante de vocês e falar que tem outro evangelho além desse que eu já tenho anunciado, que seja anátema, separado para maldição, maldito. Ele falou assim: se eu mesmo, olha o que Paulo falou, se eu mesmo voltar até vocês de novo e falar: gente, eu tive uma experiência nova, esquece aquilo tudo que eu falei, tem outro evangelho agora que vai me pregar para vocês. Ele falou: eu seja o quê? Anátema, separado para maldição. E ele falou: se um anjo do céu descer com outro evangelho além desse que já está posto, seja anátema. A prioridade é esse negócio aqui. Nós temos vivido um tempo onde as pessoas têm largado a Bíblia e têm pulado para outras coisas. Gente, pastor, o senhor não crê em revelação? Meu irmão, eu faço o princípio dos 3 postes.
Quem depois quiser aprender, fala comigo que eu não vou explicar aqui, que é muito complicado. Mas não é muito complicado, mas leva tempo. Eu faço o princípio dos 3 postes. Circunstância, Bíblia, circunstância, coração. Se não bater as 3 coisas, eu faço igual a Maria, eu confio no coração e deixo para lá. Porque tem gente que se você encontrar com um cara 10 vezes no dia, o cara tem 10 revelações para te dar. Meu Deus do céu, esse homem tem uma linha direta para o céu. Tem um telefone vermelho daquele da Casa Branca, né? Que o cara só anda ligado no Senhor com o telefone vermelho. Senhor, o quê? Quem? Hã? Chegou aqui em casa fulano, só tem o que para ele? Ah, sim. Mais o quê? Sim. Aí fulano saiu, chegou fulano. Chegou fulano, só tem mais alguma coisa? Linha direta para o céu. Teve profeta que viveu a vida toda, só conseguiu profetizar 2 páginas desse livro aqui. Não estou dizendo que não acontece, me entendam bem, não põe palavra na minha boca. Não estou dizendo que não acontece, estou dizendo para você, cuidado, tem gente estragando a vida por causa desse negócio. Qualquer coisa precisa ser levada ao parâmetro bíblico. Tudo tem que passar por essa aprovação aqui. Se não passa por essa aprovação aqui, não discuta, não brigue. Eu já briguei muito por causa disso, hoje eu parei, não faço mais isso. Já passou o tempo da meninice. O que eu faço agora? Eu falo assim, meu irmão, Deus abençoe. Muito obrigado, Deus abençoe. Quando vai embora, eu vou pesar, vou botar no coração, falei, vamos ver, se é de Deus, se cumpre 100% das vezes. Ih, irmão, teve um ruído de comunicação, eu não acordei bem naquele dia, achei que era um negócio, era outro. Irmão, tu não é profeta, segura tua onda aí, porque se é de Deus, vai se cumprir 100% das vezes, porque Deus não se engana. Então você faz ali o princípio dos 3 postos e segura. É a Bíblia, é a palavra que nos aproxima de Deus. É isso aqui que nos aproxima de Deus. As pessoas estão trocando palavra por experiência. É a palavra leva a experiência, mas é, em primeiro lugar, a palavra. Pastor, você conta experiência? De maneira nenhuma. Já tive experiência fantástica, maravilhosa, e quero muito mais de Deus. Mas é a palavra, porque é a palavra que vai manter teu norte. É a palavra que vai manter a tua direção na vida. É a palavra que vai manter a tua fé estruturada. Não é milagre que estrutura a fé. O que estrutura a fé é palavra. Eu falo sempre isso. Se fosse milagre, o povo de Israel não tinha morrido no deserto. Caía comida do céu, os caras via mar abrir, os caras via pedra da água. Se fosse milagre, tinha todo mundo chegado bem em Canaã. Morreu todo mundo no deserto. Sabe por quê? O povo era rebelde e não tinha fé. Então milagre não resolveu nada para eles. A Bíblia diz, porquanto a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Pastor, o que abençoa a vida do homem? Palavra, irmão. Aqui, eu tenho de cabeça essa lista, não preciso nem ler aqui, porque isso aqui é um norte para a minha vida. Josué, capítulo 1. Josué nervoso, vou tomar o lugar de Moisés, como é que vai ser, meu Deus? Deus chamou Moisés. Josué falou assim, primeiro, ser homem. Para de tremer, velho, seja macho. Ser homem, ser forte e valoroso. Não te aparta do quê? Não te aparta do livro dessa lei, nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha-la contigo todo o tempo, na tua boca, porque prudentemente te conduzirás e serás próspero. Deus falou, o caminho é a Bíblia, rapaz. Fica firme na palavra, eu vou contigo. Fica firme aí, não aparta nem para a direita nem para a esquerda, que eu vou contigo. Segura que eu chego lá contigo. Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer o quê? Meditar onde? Na lei do Senhor, de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a ribeira de água, né, que dá fruto na estação própria, mesmo quando vier a seca não receará. Por que esse homem é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz. Como que esse homem é feliz? Porque ele tem prazer em quê? Na lei do Senhor. Mudando a palavra? Na palavra do Senhor. Ele tem prazer na palavra do Senhor. O meu prazer não está em fulano, ir na casa do fulano, para fulano me dizer o horóscopo gospel de amanhã. Porque crente não tem horóscopo, né? Não é isso? Eu pelo menos não tenho. Não sei se você tem. Eu não tenho. Uma vez uma dona perguntou para mim, qual é o seu signo? Eu falei, Jesus. Com ascendente no Espírito Santo. Jesus, meu signo é Jesus. Mas tem crente que vê horóscopo. Não vê horóscopo no jornal, mas vai na casa da irmã fulana para pegar o horóscopo do dia. O que tem para mim aí? O que tem para mim? Qual é o horóscopo do dia? Posso sair de vermelho? De vermelho. Posso sair de vermelho? Não, é isso que te digo, barulho. De vermelho não. Não cai bem para você. Ou então vai, que está muito bonito, não é isso? Diz o pessoal que a dona foi grávida, né? Eu já contei essa da grávida, né? Vai ser menino ou menina? Olha, se tiveres fé vai ser um menino, mas se não tiver vai ser menina. Aí é mole, né? Tá entendendo? Não estou brincando com coisa séria. Tem coisa que é de Deus, mas tem coisa que não é. Você precisa pesar. Tem gente ficando doente por causa desse negócio. Tem gente que vai na casa desse pessoal procurar problema, chega lá, o cara dá uma palavra fora do lugar, o cara adoece.
adoece, fica doente, passando mal, cheio de problema, a fé fica bagunçada. Irmão, tu quer alguma coisa de Deus para a tua vida? Abre esse negócio aqui e lê. Você vai ter muita vitória. Deus chamou Josué e falou: não te aparta do livro dessa lei. Salmo 1 falou: bem-aventurado é o homem que não se aparta do livro dessa lei, antes medita nela de dia e de noite. Deuteronômio capítulo 28, né? Deus faz o concerto com o povo, e para arrematar o concerto ele diz: agora segura aí, anota aí o negócio que eu vou falar agora. Se atentamente, Deuteronômio 28, 1 em diante, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor seu Deus, tendo o cuidado de guardar tudo quanto na lei está escrito, quem completa o resto? Abençoado serás. Serás abençoado no campo, serás abençoado na cidade, serás abençoado seu filho, o filho do seu filho, teu cesto, a tua amassadeira. Se um inimigo vier contra você por um caminho, por 7 caminhos, vai ter que fugir de você. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar tudo quanto nela está escrito. Bíblia, Bíblia. Quer direção para a tua vida? Bíblia. Eu louvo a Deus porque a Igreja Batista Memorial é uma igreja moderna. Aqui a gente toca música para frente, a gente levanta a mão, dá glória a Deus, aleluia, toca rock, dá vontade de pular, não sei o quê. Mas aqui, 40 minutos do tempo é isso aqui, é Bíblia. Uma igreja contemporânea, mas o quê? Bíblica, porque é isso aqui que edifica a fé. É isso aqui que te dá um caminho para seguir. É isso aqui que atrai a glória de Deus para a minha vida e para a sua vida. Eu já falei do texto, Lucas capítulo 5. Pedro estava pescando a noite toda, não pegou nada. Jesus chega e fala assim: leva o barco. Depois que ele empresta o barco, leva o barco a mar alto e joga a rede. O que Pedro diz para Jesus? Tendo pescado a noite toda, nada peguei. Pedro falou: fracasso, a pescaria foi um fracasso. Pesquei a noite toda e nada, só dei banho na rede, não peguei nada. Jesus falou assim: leva o mar e joga lá. Ele falou: olha, Senhor, tendo pescado a noite toda, nada peguei. Mas o quê? Mas sobre o quê? Sobre tua palavra eu lançarei a rede. Olha o que Pedro falou para Jesus: Senhor, porque o Senhor está mandando, porque está na tua palavra, eu vou lá lançar a rede. E a palavra de Jesus é poderosa. Quando ele meteu a rede na água, que puxou, quase que ele não aguenta puxar de tanto peixe. A bênção do Senhor estava sobre o quê? A palavra. Sob tua palavra, sob tua palavra. O salmista diz lá no Salmo 119, 105, né? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é tua palavra. É a tua palavra. Nós não precisamos de muita coisa além disso aqui, não, irmão. Não precisamos disso aqui. É claro que eu falei, Deus não se revela só na Bíblia. Eu tenho que falar a verdade para você. Deus se revela na criação. Deus se revela na criação. Deus mostra, a revelação, ela mostra a glória de Deus. Mas o cara, se ele começar a olhar para a criação e falar assim: gente, olha aqui, essa árvore é muito legal, ela me dá fruto gostoso, eu como, enche minha barriguinha. Que árvore legal, que coisa maravilhosa, como é que pode isso? Como é que pode a vaca comer capim verde e dar leite branco? Isso é fantástico. Não é fantástico? Ela come capim verde e dá leite branco. E eu, quando ia na casa da minha tia, lá no interior do estado, lá no norte do estado, a gente pegava a lata de óleo, não tem lata de óleo? Cortava, né, a lata de óleo bem cortadinho, batia assim, tirava a rebarbinha, né? Com a tampa a gente cortava, fazia uma alça, pregava com tachinha em madeira, botava açúcar cristal, que era açúcar grossão, e de manhã ia lá pro curral, né? Aí, depois que a vaca alimentava um pouquinho o bezerro, jogava o bezerro para lá, ia assim na teta da vaca, assim, puxava aquele monte de gosma, né, de baba de bezerro, né? Aí, como é que era a baba? Daqui a pouco, a leiteira, aquele negócio de óleo fazia assim em cima, espumava. Quem já passou por isso aqui? Quem já fez? Fala sério, é bom demais, né? João já fez, não, tem mais gente, né? Aí enche, aí quando tá cheinho, outra coisa, não precisa colher. Né? Porque na medida que o leite sai com pressão ali, já mistura. É quentinho. Então, para dentro. Segura a dor de barriga depois. Malandro, o cara que não está acostumado, depois que bate aquilo, só corre, que é uma tristeza. O cara olha para aquilo e fala assim: essa vaca é boa demais. Ela come capim verde, me dá um leite gostoso desse, direto aqui na cambuquinha. Joelha para a vaca. Vaca. Na Índia não se come vaca, filho. Você está achando assim, pastor? Não, na Índia, vaca entra por dentro das casas, por dentro do comércio, neguinho morrendo de fome, aquele monte de alcatra passando e o cara nem aí. Você é aqui, hein? Do jeito que eles gostam de churrasco, né, João? A vaca está andando lá. Por que eles não matam? A vaca é
sagrada. Aí vem a Bíblia e diz assim: que vaca que nada, é o que criou a vaca. Aqui, ó, é o que criou a vaca. A vaca é benção para a tua vida, a gente gosta do bifinho, eu também gosto, não é não, Vini? Aqui, olha ele aqui, ó. Gosta de um churrasco? É Deus que fez a vaca. A natureza revela a glória de Deus, mas quem dá a direção é aqui, ó, a Bíblia. É a Bíblia que diz: nós temos um Deus criador. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim, diz: no princípio criou Deus o céu e a terra. Ele é o criador da vaca. Então não é a vaca que é boa, é Deus que é bom. E por aí vai, eu estou dando o exemplo da vaca, mas por aí vai. É a Bíblia, é a palavra. Salmo 119, luz para o caminho. Apocalipse, para fechar essa história toda, Apocalipse lá no finzinho diz assim: bem-aventurado é o homem que lê essa palavra, ouve e as pratica. Todas as bênçãos contidas nesse livro cairão sobre ele. Bem-aventurado é o que lê, aquele que ouve e aquele que pratica. Ler, ouvir e praticar a Bíblia traz todas as bênçãos contidas nesse livro, que não são poucas, sobre a sua vida. Quer estar mais próximo de Deus? Comece a ouvir a palavra da Bíblia, leia a Bíblia, viva a Bíblia, e Deus certamente te abençoará. Vamos para o quarto ensino que eu aprendo nesse texto aqui, voltando ao Sinai, na presença de Deus no Sinai. Quarta coisa: o sangue da aliança nos garante a presença de Deus em nossas vidas. O sangue da aliança garante a presença de Deus em nossas vidas. Versículo 8. Lê comigo aí o versículo 8. Então Moisés pegou o sangue e aspergiu sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas essas coisas. Quando o povo subiu lá, Moisés entrou lá na nuvem, lá, ficou 40 dias e 40 noites. Antes, ele fez lá aquele holocausto, né? Matou aquele animal lá, um boi, né? Lá na presença do Senhor, lá em oferta ao Senhor. Diz que ele fez duas coisas. Metade do sangue, ele aspergiu sobre o holocausto e queimou ali. Dali, ele retirou uma bacia que ele guardou com ele de sangue. Aquela bacia, quando ele fez o concerto com o povo, acerca das palavras que estavam no livro da lei, ele aspergiu sobre o povo que estava ali. Vocês vão cumprir a palavra? Vamos. Então, é uma aliança feita com Deus aqui, ó. O sangue do animal foi para cima daquele povo ali. E ali houve diz a Bíblia que houve uma aliança feita pelo Senhor com o povo, e como símbolo dessa aliança, foi aspergido sobre o povo o sangue daquele animal. Hoje, o Velho Testamento, ele aponta o tempo todo para o sacrifício de Jesus, para o sangue aspergido, porque o sangue hoje que é aspergido sobre a nossa vida, não é sangue de animal, é o sangue de Cristo. Agora só uma digressão rápida aqui. Olha como é que o inimigo é sujo. Quando o cara vai num lugar onde tem espiritismo, o que os demônios que pegam no povo lá pedem para o cara? Para o cara fazer o quê? Sangue de animal. Cortar pescoço de galinha, matar animal. E tem lugar aí, sabendo onde contou, que pede até sangue de gente. Até sangue de gente. Ele quer sangue, porque ele quer se sentir Deus. Foi expulso do céu, desempregado na terra, expulso do céu. Só tem uma coisa garantida, que é o inferno para ele no dia do juízo. E está querendo bancar uma de Deus. Degole, joga sangue para mim, está querendo uma de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui, que o sangue de Cristo aspergido sobre nós purifica o nosso pecado. É o sangue da aliança. E o Velho Testamento, nós estamos lendo aqui, já está apontando para isso. O tempo todo o Velho Testamento aponta para isso. Olha o que diz aqui a Bíblia. Abraão, quando eu preguei sobre isso domingo, né? No Horebe, no Horebe, né? No Horebe, né? Domingo, foi Moriá. Em Moriá. O que aconteceu? Abraão está lá para matar o garoto. Quando ele vai para matar o garoto, o que tinha lá embolado pelo chifre lá? Um carneiro. Aí quando ele olha o carneiro, aí ele vai lá e corta, e o sangue é aspergido, imolado no lugar do filho dele. Aquilo ali já estava apontando para Jesus, dizendo: virá aquele que vai morrer no lugar do povo. Quando o povo sai do Egito, Deus chama Moisés e fala: Moisés, eu vou passar o anjo da morte sobre o Egito, e todo primogênito macho vai morrer, não vai ter para onde correr, de animal, de gente, de tudo. Vou sair matando geral, para poder punir o Egito, porque o Egito não quer soltar vocês. Mas tem uma coisa que vai proteger vocês da morte. Os primogênitos de vocês serão protegidos da morte através de um ato. Que ato era esse? O sangue de um cordeiro aspergido aonde? Aspergido ou colocado sobre o umbral da porta. Ele falou: matem cordeiros. Ele falou assim: mata o cordeirinho macho, adulto,
sem mácula nenhuma, não pode ter defeito, todo certinho, que apontava para a santidade de Jesus. E com aquele sangue, vocês vão nos umbrais da porta e colocam, quando o anjo da morte passar, ele vai ver o sangue do Cordeiro e vai adiante, e naquela casa ali ninguém vai morrer. Está apontando para quem? Jesus, para o sangue, a marca do sangue de Jesus na nossa vida, que nos tira da morte, que nos liberta da morte. A saída do Egito, o sacrifício no templo. Quando o templo no dia da inauguração do templo, eu não me lembro direito, o Gustavo gosta bastante desse texto, me parece que só Salomão deu 12 mil bois, não foi isso? Que churrasco, hein? Só Salomão deu 12 mil bois para serem sacrificados, queimados lá na presença do Senhor. Depois diz que Deus não gosta de churrasco, Beto, não fala para você que gosta. 12 mil bois, aquele monte de sangue aspergido, para poder perdoar o pecado do povo, apontando para Jesus. Como é que você pode dizer isso, pastor? Vamos lá, Hebreus 9, a partir do 8, olha o que diz aqui a Bíblia. Com isso, o Espírito Santo mostra que o caminho para o Santo dos Santos não está revelado, enquanto a primeira tenda ainda existe. Isso é uma figura para o tempo presente. Segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem, não pode aperfeiçoar quem presta culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida e a diversas lavagens cerimoniais, ordenanças humanas, impostas até o tempo de uma reforma. Agora no 11 começa um negócio novo. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e de novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve a eterna redenção. Porque quanto à purificação da carne, a espalhar sangue de bodes, de touros, cinzas de novilhas, que santificam os que estão impuros. Mas quanto mais o sangue de Cristo, imaculado, por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança, que tendo sofrido morte para redenção e transgressão cometida sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Muda a página aí se for o caso, vamos para o 28, versículo 28, lê comigo 28. Assim também Cristo, oferecendo uma só vez para lavar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não por causa do pecado, mas por causa da salvação naqueles que esperam nele. Agora o 10, versículo 4. É impossível que sangue de touros e de bodes tire pecado. Isso aqui apontava para Jesus. Quando você olha aqui na palavra de Deus aqui e vê que aquelas pessoas aspergiam sangue sobre o holocausto, aspergiam sangue sobre o povo, diz a Bíblia que aquilo ali era só para aquela época, que não tinha capacidade de levar ninguém para o céu. Aquilo ali era uma coisa cerimonial para a época. Hoje, o sangue aspergido é o sangue de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus vertido lá na cruz do Calvário, todo ele perdeu todo o seu sangue. Quando aquele soldado romano enfia a lança do lado de Jesus, para confirmar se ele estava morto mesmo, que enfia a lança, que puxa, o que sai de Jesus? Água, o líquido branco. Está claro isso na Bíblia, porque ele verteu o sangue dele como sacrifício. E esse sacrifício agora, ele pode estar e deve estar, e está sobre a nossa vida. E ele diz, esse é o sangue, esse vinho simboliza o sangue da nova e eterna aliança. A nova, porque a velha passou, de boi, de carneiro, ficou, acabou, um abraço, não tem mais nada disso. Agora é o sangue da nova e eterna aliança, feita no meu sangue. E agora a Bíblia diz que todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, fazemos de Jesus Senhor e Salvador da nossa vida, temos a nossa vida lavada pelo sangue de Cristo. A Bíblia diz que é o sangue que redime, é o sangue que lava, que purifica, e diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Sabe, não interessa, pastor, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, pastor, se o sangue de Cristo recobre a tua vida, acabou. Deus, você está lavado no sangue de Cristo. E nós cantávamos um cântico, né, do Inário Batista, que diz, alvo mais que a neve, se no teu sangue
Não tem batista aqui não, gente? Tem um bocado aí? Tem, então vem comigo. Né? Alvo mais que a neve. O quê? Se no teu sangue lavado, mais alvo que a neve, serei. Imagina um negão que nem eu, mais alvo que a neve. Pessoa vive. Só que Deus olha do céu e diz: não tem pecado nenhum sobre a vida do Sérgio, porque o sangue do meu filho recobre a vida dele. Amém, irmão? E é sobre a tua vida. Mas pastor, e os meus pecados? Deus não se lembra mais. No dia que você entrega a tua vida a Cristo, você é lavado pelo sangue de Jesus, a graça de Deus derramada. Quando Jesus estava lá na cruz agonizando, o povo estava ali embaixo, batendo a cabeça, falando: salvou os outros, não salva a ti mesmo, dá teu jeito e desce daí, se tu és filho de Deus. O pessoal não sabia que ele nunca ia poder fazer isso. E poder para fazer ele tinha, mas ele não iria por obediência a Deus. A Bíblia diz que ele aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Ele estava ali pregado dizendo: como é que eu vou descer? Eu estou salvando vocês. E no momento que deu 3 horas da tarde, começou a escurecer tudo, houve um terremoto, as pedras se partiram, e o que aconteceu lá no templo? O véu se rasgou. E o lindo, a Bíblia não deixa passar nada, né? A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Que se o véu rasga de baixo para cima, o pessoal ia dizer, os historiadores iam dizer: os discípulos foram lá, agarrou um de cada lado e saiu correndo. Aí rasgou, mas rasgou de cima para baixo. Quem foi que rasgou? Foi o próprio Deus. Sabe o que significava aquele véu? O Santo dos Santos, o lugar da presença de Deus, que era vedado ao homem. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele verte a sua cruz, o seu sangue na cruz por nós, o véu se rasga. Deus está dizendo: pode vir a minha presença. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus através da pessoa de Jesus. Por isso que a Bíblia diz aqui que ele fez um novo e eterno testamento, que agora na nova aliança ele pode nos achegar à sua presença através do seu sangue derramado sobre nós. Eu falei para você no começo da mensagem que chegar à presença de Deus não era de qualquer jeito, e de fato não é. Que chegar à presença de Deus em adoração não é de qualquer maneira. Deus diz como fazer. Então precisa ser perfeito para ir? Você acha que precisa ser perfeito? Eu digo para você: precisa. Agora eu vou dar um nó em você. Precisa ser perfeito para chegar à presença de Deus? Precisa ser perfeito. Por isso que nós nunca iríamos se não tivéssemos o sangue perfeito de Jesus sobre a nossa vida. Por isso que nós hoje, falhos, pecadores, temos acesso à presença de Deus, porque Ele que é perfeito, morreu por nós. Nós não somos perfeitos, mas tem alguém perfeito que mora na nossa vida, e Ele se chama Jesus, com acesso aos céus.